Meus irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Bem-vindo ao canal Palavra de hoje, onde Deus sempre tem uma palavra para a nossa edificação. Hoje é quinta-feira, certo? E toda quinta-feira eu irei lançar um vídeo no canal, correto? Então, na verdade, não somente um, né? 2 vídeos, se possível, certo? Você que não é inscrito no canal, se inscreva por favor. E você que é inscrito no canal, compartilhe o vídeo, né? Aí você tem que acionar a seta de gostei ou não gostei, comentar se você quiser, mas é importante que você sempre compartilhe o vídeo para que a gente possa crescer. Nós estamos começando agora na plataforma do YouTube e muitos estão sendo edificados pelo vídeo que vem da parte de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso advogado fiel, do Espírito Santo, que é o nosso consolador, certo? Então, é necessário que esse tipo de conteúdo cresça para ajudar muitas pessoas que estão precisando, sendo aquelas pessoas que estão fortes na fé e sendo aquelas pessoas que estão fracas na fé. Porque todos nós somos o corpo de Jesus Cristo, todos nós devemos nos ajudar, certo, meus irmãos? Então, amados irmãos, eu gostaria de começar a dar continuidade, né? A dar continuidade aonde nós paramos, que foi, na verdade, a série sobre os dons ministeriais. E hoje eu irei falar sobre mais dos dons ministeriais, que é o do profeta e do evangelista. Já falei do apóstolo e também já falei do dom ministerial do pastor, né? Apostolado e do pastoreio. Agora irei me reportar ao dom ministerial do profeta. Este dom ministerial do profeta é bastante polêmico, porque as pessoas entendem que o profeta já não é mais necessário nos dias atuais, certo? Que a Bíblia fala por si só. E isso é verdade. Na verdade, é meia verdade, porque hoje em dia, assim como o apóstolo, existem sim profetas no dia de hoje. Só que é classificado da seguinte forma, na era contemporânea. Os falsos apóstolos, os falsos profetas que sempre existiram, desde que os profetas eles passaram a exercer ministério lá no Antigo Testamento, e os verdadeiros profetas, certo? Que também passaram a exercer o ministério no Antigo Testamento. Só que uma coisa que nós temos que deixar claro é que os profetas do Antigo Testamento já não existem mais. Então não adianta a pessoa hoje em dia falar, eu sou como Moisés, eu sou como Samuel, eu sou como Elias, porque é claro que pode haver sim uma comparação, porque João Batista e Elias, né? O próprio Jesus comparou João Batista com Elias, certo? Mas eu estou falando em termos assim de igualdade, porque o ministério profético veterotestamentário ele já não existe mais, certo? Porque existia um objetivo ali. Os principais objetivos era que o profeta fosse levantado para divertir o povo que estava se prostituindo atrás de outros deuses, como Baal, como Aserá e outros deuses que existiam na época que eles estavam exercendo seu ministério. E levando o povo ao arrependimento, usando a palavra de Deus para isso e revelações do presente, certo? E do futuro, caso eles não se arrependessem. Mas hoje em dia, com a nova aliança, já não existem mais esses profetas do Antigo Testamento. Acabou o ministério deles. Agora o que nós temos são os profetas do Novo Testamento. Por exemplo, o maior de todos os profetas que viveu na parte do Antigo Testamento, na parte do Novo Testamento, foi o próprio Jesus. Jesus, ele por várias vezes é tido como profeta, certo? Ele fala sobre coisas que iriam acontecer naquele momento e coisas que iriam acontecer no futuro, que nem aconteceram ainda. Então Jesus foi o primeiro profeta que viveu entre o Antigo e o Novo Testamento, certo? E aí nós temos o próprio Ágabo. Ágabo, ele é tido como um dos profetas, certo? Porque em Atos, capítulo 13, versículo 1, lá fala que na igreja de Antioquia, ou Antioquia, existiam profetas e mestres. Se você for observar o termo profetas, está no plural,
Não está no singular, está no plural, assim como mestre. Mestre lá está no plural e não no singular, ou seja, existiu mais de um profeta, existiu vários profetas em Antioquia, porque Antioquia era uma cidade que era sede da capital mundial dos crentes não judeus, assim como Jerusalém é a capital mundial dos crentes judeus. Então, Antioquia ou Antioquia, existiam muitos profetas e mestres, certo? Então, o argumento de que os profetas não existem hoje em dia é furado, porque o Novo Testamento, segundo muitos estudiosos, começa quando Jesus está naquela cruz do Calvário e o véu se rasga em dois. E para outros ainda vão mais longe. O Novo Testamento começa quando o Espírito Santo desce e aí ele batiza aquelas pessoas, certo? Com fogo. Línguas como de fogo vêm e elas simbolizam, né, as novas línguas que irão ser faladas. E esse aí já é um outro assunto que eu não quero entrar agora, certo? Porque o foco são os dons ministeriais. Então, o profeta, sim, existe nos tempos atuais, mas como eu falei no início do vídeo, existem os falsos e os verdadeiros profetas. Infelizmente, as nossas igrejas, quando eu digo nossas igrejas, é dentro do evangelicalismo, né, está cheio de profetas que profetizam bênçãos materiais. Não que profetizar bênçãos materiais seja ruim, não, mas só que essas pessoas se focalizam muito no material e esquecem da parte mais importante de todas, que é o espiritual, certo? Então, amados irmãos, em Atos capítulo 13, certo? Como eu falei, o termo profeta aparece no plural, porque havia mais de um profeta, existiam vários profetas. Só que a Bíblia, ela fala de Ágabo no capítulo 11, versículo 27, e de Atos dos Apóstolos, e também no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, versículo 10 ao versículo 11. Então, Ágabo está ali no capítulo 11, versículo 27, falando que haveria uma grande fome mundial no governo do imperador romano chamado Cláudio, que ele tem esse nome porque ele era coxo, né? O nome Cláudio significa coxo. Ele ficou no lugar de Calígula, porque Calígula, nós sabemos que pela história ele era uma pessoa semelhante a Nero, tinha um espírito de perturbação, ele era muito louco mesmo, no sentido da palavra, certo? Inclusive, ele até ameaçou os judeus e que eles seriam mortos caso eles não adorassem uma estátua dele lá no templo de Jerusalém, certo? Mas aí já é outros 500, porque esse imperador, de fato, no período que ele reinou, houve uma grande fome mundial. Só que antes de haver essa grande fome mundial, certo? Ágabo, servo do Senhor, profeta, exercendo o ministério profético, ele revelou que haveria uma grande fome. Por quê? Porque a igreja deveria se preparar. E se você não sabe, a igreja de Jerusalém era tida como uma igreja pobre em recursos financeiros. As igrejas mais ricas da época era a igreja de Corinto, uma igreja muito rica, e também a igreja de Antioquia, né? Uma igreja bastante rica em recursos financeiros. Mas a igreja da Judéia e a igreja de Jerusalém principalmente era uma igreja que vivia passando necessidades financeiras, certo? Então, veja só o porquê do motivo de existirem profetas no Novo Testamento. Um dos primeiros motivos, segundo diz a própria Bíblia, é que o profeta do Novo Testamento ele é levantado por Deus para justamente essa missão aqui, revelar acontecimentos mundiais e que a igreja deveria estar preparada. É sabido que nos tempos atuais ainda existe essa pandemia, só que não é mais pandemia, virou uma endemia, certo? Existem ali alguns riscos, mas são agora de menor porte. E certamente Deus, ele preservou os seus profetas. Mas nós sabemos que com o acréscimo do pecado, nós sabemos também que com o acréscimo de falsos profetas, fica bem difícil hoje em dia, na atualidade, essas coisas acontecerem de forma assim gradual. Eu digo a revelação exterior, onde Deus revela o que vai acontecer no mundo que nós estamos, certo? Mas é possível que Deus revele o que vai acontecer, um acontecimento mundial como essa pandemia, certo? É possível sim Deus ter revelado antes para um dos seus profetas existente nesse mundo tão grande que se chama planeta Terra, Deus ter revelado
para alguém que iria acontecer esta pandemia, certo? Ela iria ser inevitável, assim como foi a fome no tempo do imperador romano Cláudio. E outra, em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 10 e 11, nós vemos que Ágabo novamente entra em cena. Dessa vez, meus amados irmãos, para falar sobre o apóstolo Paulo, uma revelação particular. O apóstolo Paulo estava ali praticamente finalizando seu ministério evangelístico, certo? Entre aspas, porque ele continuou depois, ele foi preso, ele estava indo rumo a Jerusalém, e outros profetas estavam falando que ele iria sofrer muito em Jerusalém, ia ser preso, mas quem a Bíblia destaca que é Ágabo em Jerusalém. Ágabo pega um cinto que pertence ao apóstolo Paulo e diz: o dono desse cinto, segundo o Espírito Santo, diz que vão amarrá-lo e ele vai sofrer bastante, e vai ser preso. Então aquela revelação era para o apóstolo Paulo, sendo que ele já era ciente, porque em outras cidades, pessoas que tinham o mesmo dom ministerial do próprio Ágabo estavam o advertindo, né? Advertindo o apóstolo Paulo que ele ia ser preso e também ele até mesmo iria sofrer pancadas, iria sofrer agressões físicas devido ao motivo dele estar sendo entregue àquelas pessoas que estavam zangadas com ele, correto? Então, meus irmãos, veja só, a importância do profeta, do ministério profético no Novo Testamento. É de suma importância que o profeta, sendo um profeta verdadeiro, qualquer revelação que ele tiver, seja por sonho, visão, ou então revelação especial, como é chamado, né? Esteja respaldado dentro da palavra de Deus. Se não estiver respaldado dentro da palavra de Deus, você pode descartar como uma falsa profecia. É como está escrito no Deuteronômio, né? Se o profeta falar, certo? E se aquela profecia não se cumprir, então ele é um falso profeta. Correto, meus irmãos? E outra coisa que é necessário frisar, que o profeta, ele, para ser conhecido como profeta, ele tem que ter os dons espirituais de conhecimento da palavra, sabedoria da palavra e discernimento do Espírito Santo. Esses 3 dons espirituais formam o dom de revelação. E outra coisa que eu quero até falar para vocês é que nem todos que profetizam são profetas. No caso de Saul, a Bíblia diz que ele profetizava, mas ele não era profeta, ele era só um rei e um rei apóstata, certo? Natã, hora ou outra, ele profetizava e ele era chamado de profeta. Então nem todas as pessoas que têm o dom de profecia são profetas, mas todos os profetas que têm o dom de profecia são profetas. Então você vê essa questão aí, né? Que tem pessoas que têm até o dom de profecia, mas não são profetas. E tem as pessoas que foram chamadas para ser profetas, que têm o dom ministerial de profetas. E essas, de fato, são chamadas profetas, porque quem é profeta tem que ter obrigatoriamente o dom de profecia, mas nem todos que têm o dom de profecia são profetas, certo, meus irmãos? E outra, o profeta, assim como qualquer servo do Senhor, ele tem que ter sua vida no altar, ele tem que ser exemplo, ele tem que se afastar da corrupção do mundo. Olha o que Deus falou para Isaías, né? Ele pegou aquele serafim em visão e aquela brasa que estava na mão, certo? Junto com aquele objeto para marcar animal, certo? De forma simbólica, o serafim foi e tocou nos lábios do profeta Isaías, correto? E aí é dito ao profeta Isaías que foi tirada a impureza dos seus lábios, porque o profeta Isaías, bem sabemos que ele era uma pessoa que vivia no sistema corrupto, nos dias dos reis de Judá, Uzias, Jotão, certo? E aí Isaías foi separado por Deus para ser profeta, mas antes ele deveria ter sua vida no altar, ele deveria nascer de novo, ser purificado. Então, todos os que se consideram profetas devem nascer de novo, ter a sua vida no altar, conhecer a palavra de Deus e servir como exemplo, porque senão essas pessoas não podem ser consideradas profetas, certo? Então, meus irmãos, é mais um vídeo hoje falando sobre o dom ministerial de profeta. E eu vou lançar mais um vídeo na plataforma do canal falando sobre o dom ministerial de evangelista, certo? Que Deus possa abençoar a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tenham um excelente dia. Amém.